Vamos para o outro lado do Atlântico, década de 80, um presidente dos Estados Unidos americanos, Reagan, no início do seu mandato, foi confrontado por uma jornalista com esta pergunta: como é que é possível um ator chegar a presidente dos Estados Unidos da América? E ele, de uma forma muito perspicaz, responde e diz: eu vou-lhe responder invertendo a sua pergunta. Ou seja, eu pergunto como é que é possível chegar a presidente dos Estados Unidos da América sem nunca ter sido ator. Este episódio foi há uns anos, passaram-se uns anos de facto, estamos na era Trump, mas eu pergunto-lhe, Tiago, se esta competência da representação continua a ser ou se é, eventualmente, ainda mais fundamental hoje em dia. Eu acho que esse é um ótimo exemplo de pensamento exclusivo, não é? Quando nós dizemos será que é isto ou aquilo, essa é a maior armadilha do pensamento. Eu acho que o Ronald Reagan foi um grande presidente porque tinha feito o papel de ser ator, mas fundamentalmente ele era amador. Ele nunca tinha sido presidente e ele amava essa causa. E a genuinidade com que ele fez esse papel não é possível de ser representado. Eu acho que nós temos alguns outros exemplos de pessoas que hoje representam papéis, mas onde nós não sentimos autenticidade, genuinidade, coerência. Eu não gosto nada de discutir política, portanto não vou tornar esta pergunta num debate político, mas acho que é muito engraçado como nós vivemos num tempo em que o presidente anterior dos Estados Unidos quebrou algum desses paradigmas. Foi o primeiro presidente a chorar. Muita gente falou sobre a importância da inteligência emocional e de como é que um homem consegue ter aquela envergadura, aquele poder e ser presidente antes do tempo, não dos Estados Unidos, mas do mundo. E então vivemos na mesma era, não é? Fazemos as mesmas escolhas, mas não é uma coisa ou outra que funciona. Eu acho que funciona quando são as duas coisas. Quando nós aquilo que representamos é verdadeiramente aquilo que temos dentro de nós. Com falhas e com erros, mas quando é autêntico, não é? Eu acho que isso é o segredo. E porque, mais uma vez, fazendo a ponto com aquilo que dizíamos há pouco, são várias competências integradas, não é? Não somos uma coisa ou outra. Ana, temos estado aqui a falar de liderança de uma forma um bocadinho mais lata, mais filosófica, se quisermos. Se nos centrarmos no contexto específico das organizações, e a Ana tem contacto com N organizações a nível nacional e internacional nos setores mais relevantes, como é que olha para a liderança que estamos a construir no contexto específico das organizações? Portanto, já estamos aqui mais terra a terra. E que futuro é que estamos a construir com esse conceito de liderança? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Conseguem ouvir-nos lá atrás? Conseguem. Eu diria que liderança acaba por ser uma palavra que hoje é utilizada com muita facilidade para muitas definições e para muitas conversas. Atribuímos sempre a liderança a um líder e há aqui uma componente que é importante, que é relembrarmos que tudo está centrado normalmente numa pessoa e para mim essa tem sido a grande diferença. É que estamos a passar de uma centralidade em alguém para a centralidade numa equipa. E hoje a liderança, no fundo, acaba por ser um trabalho, um resultado de um trabalho comum, que é muito mais do que o somatório das partes. Já não se trabalha individualmente, isso já é, eu diria que tenho muita dificuldade em encontrar hoje, a não ser na área talvez da investigação, e mesmo assim tem que haver uma partilha muito grande, já existem muito poucas funções que trabalham de uma forma individualista. E portanto, a liderança para mim corre em simultâneo com esta grande diferença organizacional, que é o facto de não trabalharmos de uma forma hierarquizada, trabalharmos de uma forma focada naquilo que são os objetivos, que hoje eu posso realmente trabalhar com um líder num projeto e amanhã ser eu a líder desse mesmo projeto, e hoje encara-se, no fundo, esta liderança saltitante como se fosse realmente uma questão normal. Há uns anos atrás não era assim, existia uma hierarquia pesada, rígida e pouco havia a fazer. Hoje, digamos que rapidamente a organização se transforma e se adapta às novas realidades. Enfim, estamos no VUCA World e, portanto, não faz sentido continuarmos a termos estruturas rígidas, inflexíveis. Portanto, eu diria que se calhar não foram as organizações que encontraram o seu caminho, mas pelo contrário, tiveram que seguir um bocadinho a dinâmica do próprio mercado.
E essa, eu diria que é a grande transformação. Estamos a falar de líderes humanos, de líderes que são focados nas pessoas, de líderes que arrastam outros pela inspiração e muitas vezes pela sua componente humana, mais do que pela sua componente técnica. Percebemos hoje, e felizmente, se calhar em diferentes partes do mundo isto não acontece, mas se calhar no mundo desenvolvido, daquele que nós conhecemos, acontece muito o facto de que grande parte da população tem uma formação técnica já de altíssimo nível e vai-se atualizando a cada dia que passa. E, portanto, não passa pelas competências técnicas, passa muito mais pelas tais soft skills, pelos valores humanos. É isso que arrasta depois toda uma organização e toda uma sociedade, porque, como falámos ainda há pouco, num dos presidentes mais recentes dos Estados Unidos, foi um homem que arrastou, se calhar pelas suas ideias, pela forma genuína com que liderou uma grande potencialidade mundial. Não resisto a citar uma escritora madrilena premiadíssima, jornalista do El País, Rosa Monteiro, muito crítica das questões de género, que diz: considero-me feminista, ou melhor dizendo, antissexista, porque a palavra feminista tem um conteúdo semântico equívoco, e reforça que o facto de ter nascido homem ou mulher não nos faz num estereótipo. A discussão sobre a liderança no feminino e no masculino está, infelizmente, em 2018, ainda repleta de lugares comuns. E o que eu gostava de saber é, a Ana, na qualidade de presidente da PWN Lisbon, que percepção é que tem da importância de ser mulher ou homem no acesso aos lugares de maior responsabilidade nas organizações? Bom, em primeiro lugar, eu diria que é relevante hoje a capacidade que há de se olhar a este tema com algum respeito e com alguma seriedade. Eu julgo que durante muito tempo se falou sobre este tema quase como uma manobra de diversão, algo que toda a gente aceitava que não estava correto, mas que também nada acontecia e não havia o call to action, não é? Não havia realmente nenhuma ação para que as coisas mudassem. Eu diria que os estilos de liderança, eu acho que é um bocadinho difícil atribuirmos o estilo de liderança a homens ou a mulheres, até porque hoje a liderança situacional, o líder adaptar-se à realidade que é confrontada, à equipa que tem, às transformações e às mudanças, não permitem que haja um estilo, não é? O líder tem que ter um estilo adequado para aquele momento e para aquela situação. E, portanto, eu diria que não há estilos de líderes homens e mulheres. Agora, o que eu vejo todos os dias é que a sociedade, essa sim, não tanto as organizações, claro que as generalizações são sempre muito perigosas, porque há organizações que se preocupam com esta questão da diversidade e criam as condições, e quando eu digo criam as condições, não é palmadinhas nas costas, nem ajudar, não é nesse sentido, é de criar verdadeiramente as condições para que homens e mulheres progridam na sua carreira sem sentirem que o peso de ser homem ou mulher tem interferência no seu progresso. Eu diria que as mulheres, o que têm acima de tudo, é uma grande pressão social. As mulheres têm que, para além da sua carreira e da focalização nas várias tarefas que são necessárias para a sua progressão, porque as empresas também esperam, obviamente, tanto dos homens como das mulheres, há sim essa pressão da sociedade. A sociedade exige à mulher que seja muito mais do que isso e, às vezes, seja muito mais outras coisas do que a sua própria carreira. A mulher tem que ter um perfeccionismo no seu aspecto físico. A mulher tem que ser perfeccionista no seu papel de mãe. A mulher tem que ser perfeccionista na lida da casa. Tem que ser perfeccionista como cuidadora dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus pais. E isto pressupõe que a mulher vá absorvendo todos estes papéis e vá assumindo para si todos estes papéis. O que, de alguma forma, faz com que haja um peso e uma responsabilidade na mulher que não existe tanto no homem. Não estou a dizer que os homens não têm essa mesma responsabilidade, mas quando se pensa no filho que adoeceu, ou no pai que está, ou no pai ou na mãe que está no lar, de quem é que se espera a presença? Normalmente da mãe. E este peso, que ninguém diz, mas que o olhar dos outros penaliza, faz com que a mulher tenha todas estas responsabilidades e tenha um cansaço que se calhar os homens não têm e nem se apercebem
porque não o vivem. Eu às vezes dou este exemplo que é o mais simples de todos, que é quando perguntamos a um homem, então mas faz estas tarefas? Sim, eu ajudo lá em casa. A palavra ajuda já diz tudo, não é? Porque vamos todos às compras, trouxeste a lista, quem faz a lista é a mulher, não é? São coisas simples, só que isto num acumular do dia a dia é uma sobrecarga e um peso que depois não nos dá o foco e a atenção que obviamente precisamos para a nossa progressão de carreira. Estou sem folgo. Mas é isso, não é? É. Não sei se todos nos revemos nesta abordagem, mas acredito que sim. Acredito que haja aqui uma percentagem muito significativa. Já. Eles ajudam. Tiago, concorda? Essa era a pergunta que eu mais tinha. Vai ser fácil, eu claro que concordo. Mas há uma coisa que eu olho e que vejo como homem que acho que vos pode ajudar muito. Eu acho que uma das grandes contribuições para que as mulheres tenham esse peso na consciência são as mães das mulheres. Eu não tenho nenhuma filha, mas a minha namorada tem, e eu vejo, pelas relações entre as várias mães e filhas que eu conheci, que as mães oferecem às filhas um curso profissional de serem as mulheres que elas não querem ser. E enquanto não se quebrar isso, enquanto as mães não forem capazes de oferecer só amor, o mesmo tipo de amor que oferecem quando têm um rapaz, isso não se quebra, porque os homens, precisamente porque não fazem isso, não conseguem oferecer esse tipo de pressão, eventualmente, pressão às filhas. Okay? Eu acho que o segredo disto está muito nas relações que nós temos com os nossos pais e, sobretudo, nesse papel que as mulheres perpetuam muito mais do que os homens.